Passamos ao processo 132.497, que tem como relator agora a Sua Excelência o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de consulta formulada pelo secretário de Estado da Casa Civil, senhor José Ribamar Trindade de Oliveira, questionando a extensão da aplicabilidade das vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, do inciso 1 a 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista o percentual de gasto com pessoal estampado no relatório quadrimestral e, notadamente, diante do contexto fático que envolve a recente mudança de governo. Após a distribuição dos autos em 30 de maio do corrente ano, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, através da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu relatório e análise técnica de folha 26/32, no sentido de que a consulta contraída no artigo 142, parágrafo 6º do regimento interno desta Corte de Contas, remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 37/38. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de consulta formulada pelo secretário de Estado da Casa Civil, senhor José Ribamar Trindade de Oliveira, a respeito da extensão da aplicabilidade das vedações do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio acompanhada de parecer da Procuradoria-Geral do Estado sobre a matéria. A análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie, que a consulta veio acompanhada de parecer do órgão de assistência jurídica, mas versa sobre caso concreto, contrariando o parágrafo 6º do artigo 142 do regimento interno local. No entanto, tendo em vista que foi recepcionada pelo tribunal, opinou pelo seu conhecimento para respondê-la em tese. No mérito, colacionou os diversos posicionamentos da Corte que tratam do assunto e concluiu pela aplicabilidade das vedações do parágrafo único do artigo 22 da LRF, pelo princípio da continuidade da administração, ressalvando apenas as exceções previstas no próprio dispositivo, ponderando ainda a necessidade de garantia da prestação dos serviços públicos essenciais. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 11 de junho de 2019. Do exame das peças constantes do feito, verifica-se que a consulta em tela preenche os pressupostos de admissibilidade previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 142 do regimento interno desta Corte de Contas, eis que formulada por autoridade legítima, acompanhada de parecer do órgão de assessoria jurídica e referente à aplicabilidade do dispositivo legal. Ademais, foi recebida pelo plenário do Tribunal na sessão ordinária de 29 de maio de 2019 para resposta em tese. O assunto foi exaustivamente tratado no parecer da Procuradoria-Geral do Estado e no relatório de análise técnica, que, inclusive, colacionou a jurisprudência do Tribunal. O Tribunal de Contas tem determinado, nos casos em que a despesa de pessoal ultrapasse 95% dos limites estabelecidos para a espécie, que o poder ou órgão se abstenha de praticar os atos vedados pelo parágrafo único do artigo 22, não fazendo nenhuma ressalva ao início da gestão, o que se justifica pelo princípio da continuidade do serviço público, que informa a administração. Os incisos do parágrafo único do artigo 22, por sua vez, já estabelecem as exceções, quais sejam a concessão de vantagem, aumento de reajuste ou adequação de remuneração em razão de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. A reposição de pessoal em face de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança.
e as horas extras decorrentes do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal de 88 e das situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Tribunal também já enfrentou a reposição dos agentes políticos e dos cargos de chefia do alto escalão, sendo possível a substituição, desde que não implique em aumento da despesa de pessoal, como criação de nova pasta, uma vez que a administração não pode ficar acéfala. No caso de excesso da despesa de pessoal, além das condutas vedadas, o poder ou órgão deve reduzi-la nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para, no mérito, respondê-la nos moldes acima declinados, encaminhando as diversas decisões do tribunal a respeito. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vai ser um pouco repetitivo, mas muitas das formas aqui já foram ditas pelo Ministério Público de Contas. A consulta preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 142, parágrafos 1º, inciso 2, parágrafo 3º e parágrafo 2º, parágrafo 3º do regimento interno deste Tribunal de Contas, porque foi formulada por autoridade competente, tendo sido recebido por esta Corte de Contas para resposta em tese na sessão ordinária do plenário, número 1366, em 29 de maio do corrente ano. Tendo em vista o pronunciamento do Ministério Público de Contas, que também eu transcrevo aqui no meu voto, eu vou adiante. Neste contexto, percebe-se que a lei determina as vedações e já prevê as exceções, sendo que não se enquadram, não se enquadrando a situação em qualquer dessas possibilidades, não há que se falar em não aplicação ou mitigação da aplicação das imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta esteira, apresentando o poder, o órgão, percentual de gasto com pessoal acima de 95% do limite e não estando o contexto fático de sucessão de governo, previsto como exceção às vedações impostas no artigo 22, inciso 1 a 5, da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, conforme acima analisado. Esta lei deve ser, esta lei deve ter sua redação aplicada em sua totalidade, sem ressalvas. Ela tem que ser aplicada totalmente e que este pedido do nosso secretário-chefe da Casa Civil estaria a destempo, tendo em vista a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se que este tem sido o entendimento aplicado por esta Corte de Contas entre estes que excedem o limite prudencial. Fiz vários juntados aqui de julgamentos do Tribunal de Contas sobre a este respeito e diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda EGCE, de folhas 26/33, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, e folha 37/38, concluo votando.
pelo conhecimento da presente consulta, formulada pelo secretário de Estado da Casa Civil, senhor José Ribamar Trindade de Oliveira, respondendo-a no sentido de que, impondo a Lei de Responsabilidade Fiscal, vedação ao poder ou órgão que se encontram com um percentual de despesa com pessoal acima de 95% do limite, ao passo que, ao mesmo tempo, já prevê as exceções a estas vedações e, não estando o contexto fático de sucessão de governo previsto como tal, não há que se falar em não aplicação ou mitigação da aplicação das imposições da referida Lei Complementar Federal, devendo esta ser aplicada em sua totalidade, sem reserva. 2. Pela notificação do consulente para conhecimento desta decisão. 3. Após pelo arquivamento dos autos. É assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Apoio o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Apoio o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Apoio o voto. Conselheira Dulcineia. Com o relator. Conselheira Ana Lu Maria. Relator. Aprovado por unanimidade, tendo voto, conselheiro relator.